Acontece, a partir do momento que o jornal começa a pender demais para uma determinada linha, né, que corrigir, o Amanhã, especialmente, acabou sendo fruto da junta das forças que se aproximaram. Mas quando começou a ideia de fazer um novo jornal, era através do pessoal dissidente do Amanhã, que dentro dissidente do jornal Movimento. Isso, que ao fazer a dissidência, também se dividiu em dois, que um fez o jornal em tempo, que era o pessoal mais trotskista. Isso, Marcos Perman. Exatamente. O pessoal trotskista e tal, puxou mais o jornal em tempo. Além de uns independentes, como Maria Rita Kel e tal. E então, o que acontece? A partir do momento que o jornal começa a pender demais para uma determinada linha, né, que isso cria um problema, né, isso torna-se difícil. Eu me lembro que até o Raimundo Pereira, que é uma pessoa que eu admiro intensamente, que sempre foi o capitão de grande número desses jornais, uma coisa assim fantástica, mas ficou difícil a negociação política do cotidiano com ele, na medida em que ele, né, ficava defendendo posições um pouco mais amarradas. E não era o caso do jornal. Maranhão, eu antes da gente começar, estava explicando para o Ricardão Puderroy, na minha visão, e talvez você possa me corrigir, o Amanhã, especialmente, acabou sendo fruto da junção da ala eurocomunista do Partidão em São Paulo, representada ali pelo Goldman, pelo Jarbas de Holanda, pelo pessoal da Alboré, e, digamos, o embrião do que se supunha viria a ser um dia o Partido Socialista. Com o Chico de Oliveira, com o Zé Álvaro Moisés, você mesmo. Não era um pouco por aí? Mas isso do ponto de vista das forças que se aproximaram. Mas quando começou a ideia de fazer um novo jornal, era através do pessoal dissidente do Amanhã, que dentro dissidente do jornal Movimento. Isso, que ao fazer a dissidência, também se dividiu em dois, que um fez o jornal em tempo, que era o pessoal mais trotskista. Isso, Marcos Perman. Exatamente. O pessoal trotskista e tal, puxou mais o jornal em tempo. Além de uns independentes, como Maria Rita Kel e tal. Não é? Agora, nós que evidentemente não éramos trotskistas, nós que era o Dória, Antônio Pedro Tota, Carlos Alberto Ricardo. O Carlos Alberto Ricardo, Beto Ricardo, o Guilherme Lisboa. Isso. É um grupo pequeno. E que nos aproximamos muito também do Chico de Oliveira. Do Chico, exatamente. O Chico de Oliveira, para nós, passou a ser uma norte importante. Dizer, eu não estou enganado se eu dissesse para você o seguinte. O Amanhã, se havia duas cabeças no Amanhã, essas cabeças eram Alberto Goldman e Chico de Oliveira. Sim, cabeças liderantes. Sim. Cabeças de liderança, sem dúvida. Eu estava ali pelo lado do Goldman, né? Maranhão estava pelo lado do Chico. Exatamente. Estou simplificando. Estou simplificando, é claro. E eu tenho para mim, e você me corrija, que o que fez que imediatamente o jornal não sobrevivesse, logo depois de ser lançado oficialmente o número 1, é que na primeira página do número 1 tinha uma caricatura do Goldman com um artigo do Goldman. E o pessoal do Chico achou que, o Partidão já tomou conta. Exatamente. Pois é, na minha memória, foi por uma bobagem. Porque, e provavelmente atribuíram a mim responsabilidade nisso, e de fato não houve. Na primeira página tinha uma charge do Alberto Goldman. Tá? E a chamada embaixo é mais. Alberto Goldman. Quer dizer, duas vezes. Chico de Oliveira, mas só uma vez. Né? E, como eu disse... Aponta a charge aí. A charge é aqui. Não está nem o nome dele, mas é ele. Né? Doutor Alberto. Né? E eu tenho para mim que como eu, a essa altura, já tinha proximidade, eu não era ainda... Nós estamos falando... Estou aqui... 78, eu já estava no Partidão, já era da célula de jornalistas. O Vlado morre em 75, eu entrei um pouco antes, 6 meses antes do Vlado morrer, eu estava no Partidão.
Isso. Então, eu era do Partidão, mas eu era da chamada linha eurocomunista, tá certo? Eu denunciava a invasão de Praga, enfim, denunciava os crimes do Stalin, né? Me dava muito bem. Fui colega de classe. Mas você exercia, então, o papel de editor-chefe aí? Eu exercia. Eu fechei o jornal. Eu fechei a primeira página. Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu aceitei o encargo e agi como tal, né, nesse jornal. Sem dúvida nenhuma. E aí acho que eu me lembro do Zé Álvaro Moisés indignado, como representante da indignação do Chico de Oliveira. Pelo fato do Gold. Demos mais destaque ao Gold na primeira página. Partidão sempre quer aparelhar as coisas, é difícil trabalhar com vocês. Quais são os outros fatos que levam ao fechamento na sua avaliação? Sim, vai voltando. Os fatos do fechamento é o seguinte. Naquela salada toda, as desconfianças eram grandes. Bom, será que esse cara está indo lá para o lado do PT ou do lado do... Sim, porque tinha um Partido Socialista. Isso dentro da redação, dentro da redação, da conversa, no coletivo. Então, teve uma conversa do Chico de Oliveira, num momento que estava eu, o Luiz Roncari, o Tota, o Pachá, que nós esquecemos, o Pachá, Tony Mendes Júnior. O Pachá, e não me lembro mais quem, acho que o Dória também está, claro, o Dória estava nessa conversa também, que o Chico de Oliveira fez uma conversa, uma proposta estratégica um pouco abrangente demais e falou de trazer o Fernando Henrique. Aí eu falei, opa, que história é essa de Fernando Henrique, né? Quer dizer, será que ele está querendo levar para esse Partido Socialista e não sei o quê? Mas também depois pensei, mas Fernando Henrique é uma figura importante, vamos trazê-lo para conversar. Na verdade, inclusive, a gente estava querendo ver se havia meios de conseguir recursos, porque você não estava preocupado com isso, mas nós estávamos, né? Tem uma outra história aí, deixa eu fazer um parênteses que é importante. Esse jornal era para ser distribuído pela DINAP, a distribuidora da Editora Abril. Lembra disso? Estou lembrado. E aí, de repente, a DINAP disse que não ia distribuir o jornal. O jornal pronto, a DINAP disse que não ia distribuir o jornal. Aí eu me lembro que Roberto Tivita tinha sido recebido por Dom Paulo Evaristo. Dom Paulo Evaristo Arns tinha sido preceptor de Roberto Tivita num determinado momento da vida de Roberto Tivita. E eu sabia disso. Vou a Dom Paulo e digo, Dom Paulo, temos esse jornal aqui assim, assim, assado, e a Editora Abril não está querendo distribuir. Daí ele, com a simplicidade que o caracteriza, liga na minha frente para o Roberto Tivita. Eu estava voltando para a Editora Abril, imagine a saia justa. Liga e diz, Roberto, eu estou aqui com um ex-funcionário seu, Juca Kfouri. Ouve o Roberto dizer do outro lado, ex e futuro. Diz, não sei, futuro ele não me disse. Eu sei que ele era ex-funcionário seu. E está me dizendo que a Editora Abril não quer distribuir o jornal que eles estão fazendo. Claro que o Roberto não tinha a menor ideia disso, né? Aí o Roberto diz, mas que jornal? O jornal amanhã, muito bom, aliás. O Roberto diz, olha, espera um pouquinho, primeiro bota o Juca, me dê o Juca. Né? E aí o ex-patrão, futuro patrão, diz, Juca, por que você vai se queixar com o bispo, literalmente, antes de primeiro falar comigo? Não sei do que se trata. Eu falei, Roberto, é claro que você não sabe do que se trata. Nem eu queria te incomodar com isso. Agora vim aqui falar com o Dom Paulo que nós estamos com esse impasse. Era para ser distribuído pela DINAP e a DINAP não está querendo distribuir. Aí, tempos depois, o Roberto até virou-se para mim e disse que tinha achado o jornal de excelente qualidade, né? Que uma lástima que o jornal não tivesse sobrevivido. Eu não tenho a menor dúvida. Eu diria para você o seguinte, eu gosto de brincar. Olha, ter sido no Partidão pode não dar nenhum futuro, mas dá um passado. Eu digo sempre o seguinte, Ricardão, a gente cometeu uma porção de erros, a indignação nos levou a uma série de ingenuidades, a percepção de que o capitalismo estava arraigado no Brasil, que a gente não ia derrotar a ditadura como se derrotou Fulgêncio Batista, demorou a chegar e custou muitas vidas preciosas, né? Mas até em homenagem a essas vidas, em homenagem às pessoas que sofreram, eu não tenho nenhum arrependimento.
Nenhum arrependimento. Eu reconheço os equívocos. Eu digo sempre que eu sou capaz, até por uma questão de observação, ao ver cair o muro de Berlim e ver que as pessoas da Berlim Ocidental não queriam ir para a Oriental e que as da Oriental queriam ir para a Ocidental, que algum erro nós tínhamos cometido, tá certo? Mas erramos por generosidade, erramos por idealismo, por querer um Brasil melhor, um mundo mais justo, tá certo? Então, não tenho do que me arrepender. Não tenho do que me arrepender. E não aceito. E acho grave, né, que gente respeitável nesse país ainda chame quem resistiu de terrorista. Porque, por mais que tenha cometido equívocos, cometeu equívocos contra uma ordem maior, sanguinária e que usurpou a democracia brasileira. Então, quem lutou contra essa gente não é terrorista. Em hipótese alguma. Não pode ser chamada como tal. Valeu muito a pena, meu caro Ricardo. Por quê? Primeiro porque eu me fiz. Quer dizer, a gente, quando tem algo para viver que vale a pena, a gente se constrói, né? A gente se constrói, essa é que é a verdade. Quer dizer, você se deixar ser construído sem saber muito bem porquê, tropeçando, não é uma boa. Uma boa é você se construir. E para se construir, é claro, quem se constrói sem nenhum erro é um anjo, né? Porque é perfeito, não existe perfeição. Então, é claro, a gente faz um monte de erros para se construir, mas valeu muito a pena porque eu me construí, quer dizer, o que eu sou hoje, o que eu me considero, eu gosto muito de mim porque eu fiz tudo isso, né? Quer dizer, exatamente, e acho realmente muito importante, como disse o Juca, esse negócio de, aquela turma de 68, não sei o quê, como certos caras de pouca respeitabilidade, que deveriam manter a respeitabilidade, dizem, aquele bando de idiotas, aquela estupidez juvenil, não sei o quê. Nada disso, nada disso. Nós tivemos um papel histórico. Nós ajudamos a enfraquecer essa ditadura. Nós construímos um novo regime, nós construímos devagarinho, com toda uma série de dificuldades, padecendo dos erros, vendo os amigos morrerem, mas construímos. Quer dizer, isso eu não tenho dúvida, eu tenho o maior orgulho